Bom dia, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Valeu, obrigado por ligar aí a tela da Band TV, sintonizar o Boca no Trombone, nosso espaço que tem muita consultoria, tem muito debate, sempre sobre temas atuais. E nesse programa vamos fazer uma edição especial, sim, estaremos aqui com o nosso time previdenciário. Todos os consultores da área de previdência estarão conosco na manhã desse domingo para debater, sabe o quê? A reforma da Previdência, sim, né? Nós estamos chegando aí a quase 2 anos da emenda 103 de 2019. Como ficou? É a pergunta, tema de hoje. Você que tem dúvidas previdenciárias, olha, hoje o cardápio é farto. Encaminhe para a gente a sua dúvida, a sua questão, os nossos consultores depois, no @programa Boca no Trombone, lá no nosso canal no YouTube, vão estar respondendo para vocês. E claro, durante o programa eles vão estar falando sobre essa temática. Para iniciar, para começar, vamos chamar lá o CRJ Advogados, sim, com o doutor Luiz Gustavo Ramos, um dos nossos consultores aqui, mais experientes, né, do Boca no Trombone, e ele fala, emenda 103, a reforma da Previdência, como ficou? Muito bom dia, doutor Solano, bom dia aos nossos telespectadores da TV Bandeirantes. É uma honra estar de novo aqui no programa Boca no Trombone, principalmente para tratar de um assunto tão importante quanto a reforma da Previdência. Pois bem, doutor Solano, lá em novembro de 2019, foi inaugurada pela reforma da Previdência uma nova ordem constitucional no que diz respeito à proteção social no Brasil. Com a reforma da Previdência introduzida pela Emenda Constitucional 103, nós tivemos sem dúvida uma profunda alteração na proteção previdenciária, até então dispensada aos trabalhadores vinculados ao INSS e também aos trabalhadores vinculados a regimes próprios aqui no nosso país. Sob o argumento de que o sistema se apresentava deficitário, o governo conseguiu passar o rodo, ou seja, passou o boi, passou a boiada e conseguiram modificar todo o sistema previdenciário do Brasil. Houve, sem sombra de dúvidas, o maior retrocesso no sistema de proteção social desde a Constituição Federal de 1988. E sobre a pecha, né, de nova Previdência, o benefício que mais se atacou foi o benefício de valor concedido para os segurados que recebiam até R$ 1.200. Veja, bom, se queria ter até uma pensão por morte com valor abaixo do salário mínimo, as entidades, os advogados trabalharam, lutaram muito e isso não foi aprovado. Mas de redução aí de ganhos nas altas carreiras, isso acabou não acontecendo. Isso não foi mexido na reforma previdenciária. Mais um consultor para opinar aqui no Boca no Trombone, em nome do escritório Pereira da Costa Advogados. Está com a gente o doutor Marcelo Pereira da Costa e ele traz a sua opinião sobre a Previdência, como ficou após a emenda 103. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos e todas que nos assistem. É uma alegria estar aqui no Boca novamente, hoje para falarmos da reforma da Previdência. Ela veio através da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, e já está causando muitos efeitos na vida de muitas pessoas. Em geral, para quase todas as pessoas, são efeitos negativos. Tivemos aumento da necessidade de tempo de contribuição, com a redução do valor dos benefícios. Nós temos o caso das pessoas com deficiência, que essas não foram atingidas pela reforma. Que bom que não foram. Continuam regidas pela Lei Complementar 142. E temos também, em alguns poucos casos, até mesmo uma melhora. É o caso das pessoas que têm 15 anos, aproximadamente, de contribuição antes de julho de 94 e que com uma contribuição ou algumas num valor alto, após julho de 94, conseguem bons valores de aposentadoria ao completar a idade mínima. Mas podemos dizer que para a maior parte das pessoas, como nós vamos ver adiante, tivemos efeitos negativos da reforma da Previdência. E vamos ver também o que está sendo feito para tentar amenizar esses efeitos. Sim, tem muito trabalho sendo feito, né? A nossa própria Comissão Especial de Seguridade Social, da OAB-RS,
tem trabalhado, tem feito reuniões lá em Brasília com a Secretaria de Previdência, no sentido de acomodar determinadas situações aí da área previdenciária e movimentar aquilo que ainda não está em movimento, né? O que é muito, mas muito bom para os segurados e para as seguradas. Nova opinião, sim, agora o participante é o Dr. Charles Pacheco, do escritório Rodrigues e Pacheco Advogados. Ele também opina, traz a sua explanação inicial aí sobre a Previdência. Como que ficou depois da reforma de 2019? Muito bom dia, Paulo André Solano. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite de participar desta edição especial do Boca no Trombone, que pergunta como ficou a Previdência após a Emenda Constitucional 103 de 2019, que veio trazer a reforma da Previdência mais profunda que se já teve até então. Gostaria também de cumprimentar os meus amigos e colegas advogados previdenciaristas que também participam dessa edição do Boca. Me sinto muito honrado em estar ao lado de vocês e também gostaria de estender os cumprimentos a todos que nos assistem de suas casas nessa manhã de domingo. A reforma da Previdência, ela alterou profundamente os critérios de elegibilidade de obtenção dos benefícios, como também alterou os métodos de cálculo. Mas a reforma da Previdência também afetou os trabalhadores de forma bastante direta no que se refere a essa relação contínua, né, mês a mês, contrato de trabalho a contrato de trabalho do trabalhador com a Previdência Social. E eu gostaria de tratar neste programa, em especial, sobre as contribuições previdenciárias feitas em valor inferior ao salário mínimo. Que é uma questão que merece um cuidado. O Dr. Charles, na sequência, vai falar. E ainda sobre o cálculo, né? Mudou muito o cálculo, né, gente? Para todos. Antes nós tínhamos uma média qualificada na hora de se conceder um benefício. Se verificava as contribuições a partir de julho de 94 do segurado e aquele percentual de 20% das menores, lá de 94 até a data de entrada do requerimento, essas menores elas eram excluídas. Ou seja, no momento de se fazer o cálculo do salário de benefício, a média ela era qualificada de 80% dos maiores salários de benefício. Com a reforma, esse cálculo mudou. Acabou, não há mais essa exclusão daqueles menores valores. Hoje é de 100% o valor dessa média a partir das contribuições de julho de 1994 até a data do requerimento administrativo. Isso traz, sim, já na largada, um grande prejuízo aos segurados. Boca no Trombone está aqui na TV, mas também está na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nosso dial lá é FM 94,9. Todos os sábados estamos com o Boca no Trombone da nossa Rádio Bandeirantes. Mais um participante, mais um consultor. Em nome do BM Advogados, está com a gente o Dr. Marcelo Bittencourt. E ele opina sobre a reforma da Previdência, emenda 103 de 2019. E agora, como ficou? Olá, Dr. Paulo Solano e amigos do Boca no Trombone. Bom, para falar sobre reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, e como ficou esta Previdência nos dias de hoje, nós precisaremos de um tempo maior para poder abordá-la com profundidade. Porém, nós podemos analisar claramente que esta reforma atingiu em cheio principalmente a população com uma menor condição econômica. E nós temos que considerar também que esse período pós-reforma é um período de pandemia que atingiu e fatalmente gerou milhares de mortos espalhados por todo o país e, consequentemente, a geração de muitas pensões por morte. Pensões estas que foram atingidas drasticamente na sua fórmula de cálculo, gerando um achatamento nestes benefícios previdenciários. E, infelizmente, nesse momento de maior dor, onde as pessoas mais precisam
de uma proteção do Estado, nós tivemos esta reforma que gerou esse grave problema para essas pessoas. Então nós tivemos uma dificuldade nas fórmulas de cálculo, achatamento dos benefícios, também uma dificuldade nas regras de transição para aposentadoria, enfim, uma reforma dura que desprotegeu socialmente a população e também atingiu economicamente este cidadão. Como referimos no início, né? Quem perdeu mais foi quem ganhava menos, né? Já tinha dificuldade em obter o seu benefício, o benefício era de valor menor, foi o maior prejudicado certamente. E agora conosco aqui o Dr. Tiago Kedrick, ele que é presidente da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS, coordenador geral da ABA, Associação Brasileira de Advogados, e um dos que mais batalhou pela melhora, né, pela diminuição dos prejuízos na reforma da Previdência. E ele diz, a Previdência como ficou após a emenda 103? Muito bom dia, queridos amigos do programa Boca no Trombone, companheiros da bancada, Solano, todos os telespectadores. O que dizer após a emenda constitucional 103, como ficamos? O primeiro aspecto que eu queria fazer uma observação é que, quase 2 anos após a promulgação da emenda constitucional 103, nós temos um contínuo aumento ainda da dívida pública, que era focada como uma principal causa de se fazer a reforma da Previdência. Ou seja, nesse aspecto, não houve, né, a adequação da questão de dívida orçamentária, apenas fazendo um registro que a nossa dívida pública está maior do que no momento em que foi feita a reforma da Previdência. Um segundo aspecto a destacar, que é importante, é a queda da renda nas aposentadorias. As aposentadorias que estão saindo sem o descarte dos 20% menores salários, com uma média de todo o período contributivo, sendo corrigido por índices que a gente sabe que não refletem a verdadeira perda do poder aquisitivo dos trabalhadores, seria um segundo aspecto a destacar. Essa perda do poder aquisitivo e essa redução de valores nas aposentadorias. Continuo em seguida com outros aspectos. E hoje, aqui no Boca no Trombone, a gente está concluindo a nossa série especial dos 20 anos do Banco de Alimentos, um dos nossos parceiros aqui do Boca no Trombone. E quem conclui aí a mensagem da instituição é o seu presidente, o Dr. Paulo Berens. O banco estava preparado, o banco já mantinha a sua estrutura física, já tinha o seu quadro de pessoal qualificado, a sua equipe de segurança alimentar, composta por todas as faculdades de nutrição e gastronomia do nosso estado, e com uma logística administrada e coordenada pelo CETSERGS, que permitiu que nós atingíssemos mais de 1 milhão de pessoas nesse período da pandemia. Foram nada mais, nada menos do que 13 milhões de refeições servidas àquelas pessoas que sequer tinham o que comer, já que perderam seus empregos, perderam as suas rendas, e o banco então teve a oportunidade de colaborar, de contribuir, de apoiar essas pessoas que dele necessitavam. Seja parceiro, está aí na tela o site para você fazer a sua doação ao Banco de Alimentos. Boca de hoje pergunta, após a emenda 103, a reforma da Previdência, como ela ficou? Mais uma opinião do CRJ Advogados com o doutor Luiz Gustavo Ramos. Passados já quase 2 anos desde a data da aprovação da reforma da Previdência, não resta dúvidas de que alguns ajustes se fazem necessários. A reforma da Previdência ela precisa ainda ser regulamentada, o que deve acontecer através de lei. Porque vejam,
A lei de benefícios, ela não foi alterada ainda de acordo com a reforma. Se nós olharmos a lei de benefício e a compararmos com as reformas da Previdência, nós vamos ver que há vários dispositivos que são até mesmo contraditórios. Então, o que nós precisamos é da regulamentação. A alternativa seria que alguns ajustes fossem feitos através dessa regulamentação. Por exemplo, nós temos que mexer na pensão por morte. A redução foi muito drástica. Nós temos que olhar com outros olhos a aposentadoria especial, que ela foi praticamente aniquilada com a reforma da Previdência. Nós temos que pensar, o governo é obrigado a pensar como vai tratar a aposentadoria por invalidez, porque não é crível, doutor Solano e telespectadores, que uma aposentadoria por invalidez esteja hoje num valor inferior ao valor do auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez é muito mais grave, a situação é muito mais grave, então nós precisamos de alguns ajustes. E a alternativa agora seria que o Congresso fizesse esses ajustes necessários através da lei que vem para regulamentar a reforma da Previdência. Nova opinião do Pereira da Costa Advogados com o doutor Marcelo, opinando aqui sobre a Previdência, como que ela está após a reforma previdenciária. Então, como nós vimos, para a maior parte das pessoas, os efeitos foram negativos da reforma da Previdência. Eu quero falar, por exemplo, da pensão por morte, em que nós temos uma nova forma de cálculo que aplica 2 vezes o redutor. Aplica-se 60% da média que a pessoa falecida tinha ao ocorrer o óbito. Apurando-se 60% da média, o valor da pensão por morte vai ser 60% desses 60%. Então, aplica-se 2 vezes esse índice de 60%. E mais, não aplica-se, para calcular a média, não se retira os 20% menores. Calcula-se a média com todos os salários de contribuição desde julho de 94, que baixa um pouco mais. Ora, se compararmos uma pensão por morte gerada de alguém que faleceu antes da reforma com a pensão por morte gerada por alguém que faleceu após, podemos ter um benefício em torno abaixo de 30% do que seria a forma anterior, ou seja, piorou muito. Pois é. Nova opinião do Rodrigues e Pacheco Advogados, com o seu advogado, o doutor Charles Pacheco. Gostaria então de fazer uma abordagem direcionada aos trabalhadores com vínculo de trabalho intermitente e também com aqueles trabalhadores que têm carga horária reduzida, de modo que recebam ao final de um mês de trabalho remuneração inferior a um salário mínimo. Esses trabalhadores, com a nova legislação, a partir da reforma da Previdência, encontram uma barreira, muitas vezes, intransponível para a obtenção de seus benefícios. E por que eu digo isso? A minha preocupação ela reside no fato de que esses trabalhadores, ao contribuírem, ao verterem contribuições previdenciárias inferior ao salário mínimo, somente terão direito ao aproveitamento destas competências ou dos períodos abaixo do mínimo se fizer a complementação. E muitas vezes acaba sendo inviável ao trabalhador. Nós estamos tratando de trabalhadores que recebem salário mínimo, não terão condições de fazer essa complementação. Problemão, né? Mais uma opinião agora do BM Advogados, com o doutor Marcelo Bittencourt. Dr. Paulo Solano e amigos do Boca, nós já dissemos anteriormente que a reforma da Previdência foi uma reforma muito dura, que atingiu principalmente a população com uma menor condição econômica. População essa que, ainda recebendo um benefício previdenciário, não tem condições de empreender, não tem saúde para ter uma nova renda, um novo emprego, uma população que vai envelhecendo e uma população que vai empobrecendo. Então, como alternativa, nós temos tão somente a busca e a luta por uma reconquista desses direitos, esperando que o governo federal e os parlamentares visualizem que esta reforma, ainda que tenha buscado o equilíbrio financeiro atuarial da Previdência Social, desprotegeu socialmente a população. Então, cabe tão somente a nós, aos formadores de opinião, passarem para os nossos parlamentares que esta reforma ela desprotegeu socialmente e economicamente a população.
E muito, né, doutor? E muito. Principalmente reforçando, sublinhando aqui aqueles que ganham menos. Mais uma opinião da ABA, Associação Brasileira de Advogados, com o seu presidente, seu coordenador geral, melhor dizendo, o doutor Tiago Kidrick. Ressalto também, senhores telespectadores, companheiros de bancada, a injustiça contributiva. Nós temos situação de que a aposentadoria por incapacidade permanente, uma aposentadoria, diga aposentadoria por invalidez mais grave, tem um valor calculado de forma a representar menos do que o antigo auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária. Nós temos aí trabalhadores pagando uma grande quantidade de valores para, em contraprestação, receber menos do que alguém que usa do milagre da contribuição única. Ou seja, há um desajuste, há uma injustiça contributiva sendo implementada, e nós havíamos alertado durante a tramitação do projeto de reforma da Previdência que deveriam ser feitos ajustes. Uma dificuldade muito grande na obtenção dos benefícios, as pessoas estão se surpreendendo ao serem calculados, ao fazerem o planejamento previdenciário, tanto da demora para vir o seu próximo benefício, quanto do valor, E destaco, nesse sentido, a demora, a dificuldade em se obter a aposentadoria especial. Realmente ficou praticamente sem regra de transição. Esses 86 pontos para a aposentadoria especial de 25 anos são muito duros, difíceis dos trabalhadores atingirem, ao mesmo tempo que os 60 anos para homens e mulheres. Benefícios postergados, uma dificuldade maior está agora os trabalhadores vendo na prática após a aprovação da reforma da Previdência. Pois é, vida dura, né? Vida dura, principalmente para a advocacia previdenciária também. Paradinha para o seu mate, seu café, a gente já retorna com a conclusão. Você vai opinando também no @programa Boca no Trombone. A Previdência como ficou depois da reforma? Daqui a pouquinho, aqui no Boca. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Valeu, muito obrigado pela sua audiência. O programa de hoje é especial, sim, a edição com os consultores previdenciários e a gente opinando, verificando, analisando a Previdência, como ficou depois da emenda 103 da reforma previdenciária. Vamos para as conclusões? O primeiro a concluir é o CRJ Advogados, com o doutor Luiz Gustavo Ramos. Por fim, doutor Solano, concluindo então o tema, o que se verifica é que a reforma da Previdência ela não se prestou para aquilo que ela foi gestada. O governo dizia que com a reforma haveria uma economia e que a vida das pessoas melhoraria e que haveriam mais vagas de emprego, enfim, que o sistema como um todo ficasse melhor com a reforma da Previdência. Isso não ocorreu. Até mesmo porque, até hoje, não se provou que havia déficit no sistema que exigisse que a reforma fosse feita. O que se tem hoje, nesse novo cenário, é, na verdade, a redução do valor da aposentadoria daqueles trabalhadores que mais necessitam dos benefícios, daquele trabalhador do chão de fábrica, do trabalhador braçal. Foi esse o trabalhador que foi atingido pela reforma da Previdência. Acabar com privilégios? Não foi isso que aconteceu. O que o governo fez com a reforma da Previdência foi acabar com a aposentadoria e com a pensão por morte dos trabalhadores. Os requisitos ficaram mais difíceis de serem atingidos e o valor das aposentadorias e dos benefícios, de um modo geral, foi achatado. Isso é o que aconteceu, esse é o efeito da reforma da Previdência. Conclusão agora do doutor Marcelo Pereira da Costa. Então, como visto neste exemplo da pensão por morte, que pode ficar abaixo de 30% do valor que seria antes da reforma, podemos perceber quão graves são as consequências da reforma da Previdência.
Esperamos que haja reação do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, mesmo do Poder Executivo, para abrandar estes prejuízos. Por exemplo, a turma recursal do Estado de Sergipe já julgou inconstitucional essa forma de cálculo da pensão por morte. Temos outras ações no Supremo Tribunal Federal, temos projeto de lei complementar 245 em trâmite, que busca também amenizar, melhorar essa situação para o cidadão brasileiro. Ora, numa época que precisamos retomar a economia, essa emenda constitucional não está nos ajudando, ao contrário, está dificultando. Conclusão agora do Rodrigues e Pacheco Advogados, com o doutor Charles Pacheco. Então, Solano, aproveitando a gigantesca audiência do teu programa, eu gostaria de deixar uma sugestão a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras, que não deixem para revisar a sua questão previdenciária apenas no momento de se aposentar. Procure, assim que possível, auxílio de um profissional especializado, que esteja atualizado e que possa conduzir de forma segura o planejamento da aposentadoria. E aproveitando ainda o tempo que me resta, eu gostaria de mais uma vez expressar a minha satisfação em participar nesta edição do Boca no Trombone e também de transmitir uma mensagem de bastante otimismo a todos os trabalhadores e trabalhadoras, a todos os aposentados, a todos os pensionistas, de que a advocacia previdenciária continua firme e nós não mediremos esforço para defender os direitos de todos vocês. Palavra final do BM Advogados, com o doutor Marcelo Bittencourt. Dr. Paulo Solano e amigos do Boca. Por fim, nós temos que considerar que a reforma da Previdência está aí, com seus quase 2 anos de existência, mas passado esse tempo, nós não podemos deixar de continuar refletindo sobre ela, principalmente sob o prisma da busca e da reconquista de direitos que foram perdidos. E principalmente, Dr. Solano e amigos, nós temos que continuar orientando o cidadão para que ele planeje a sua previdência, porque com esta reforma nós tivemos um leque de opções, um leque de regramentos, e somente com o planejamento o cidadão vai poder vislumbrar qual é o seu melhor cenário para o seu melhor benefício. Quem conclui agora é o Dr. Tiago Kedrick, o coordenador geral da ABA Sul. Isso resumidamente. Mas o que eu queria propor aos que estão assistindo é uma reflexão. Será que valeu a pena nós cortarmos tão fundo na carne do contribuinte previdenciário, reduzindo tão drasticamente as aposentadorias, colocando lá para 65 anos, homem, 62, mulher, a regra geral? Ou será que este dinheiro seria melhor estar realmente no bolso dos trabalhadores que pagaram, que financiaram o sistema? Será que nós não estamos empurrando mais pessoas com isso para benefícios assistenciais, para não contribuírem mais para a Previdência, para receberem benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Bolsa Família, etc. Será que nós não deveríamos refletir de que a Previdência deve ser incentivada e os trabalhadores contribuírem para terem um benefício e de forma não tão difícil e de valor não tão reduzido? Eu acredito que um investimento na pessoa, no ser humano, naquele que trabalha, é um bom investimento. E é melhor que o dinheiro esteja com o cidadão do que em outros projetos que a gente não sabe quais serão. Vamos refletir sobre isso nesses quase 2 anos da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Muito obrigado pela participação. Desejo um ótimo dia a todos. Certo, gente. Acabou. Domingo que vem, 8h30, aqui da Band TV, mais um Boca do Trombone. Até lá.